A paz do Senhor Jesus, bom dia, hoje é domingo, dia 6 de junho. Estamos aqui para dar uma palavra de Deus, que é o alimento. A palavra do Senhor diz que nós devemos se alimentar todos os dias, para que nós venhamos estar firmes na esperança da volta do Senhor Jesus. Gênesis 1. A criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Louvado seja Deus. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
Louvado seja Deus. Estou apressando aqui, tem que ser calma. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Louvado seja Deus. Capítulo 1, falei meio apressadamente, mas para um bom entendedor uma palavra basta. Nós temos a palavra, a Bíblia Sagrada, que outrora, há séculos atrás, eram proibidas as pessoas de possuí-la, era proibido até classes de pessoas nem entrar dentro das tais denominações que eram as igrejas aí, católicas, né? Eles achavam que a salvação só era para eles, que eles se achavam deuses, os únicos filhos de Deus, enganando toda a criação. Porque até os que entravam lá estavam sendo enganados, porque estava sendo ensinado versículos bíblicos, mas de forma diferente, de maneira errada, que eles mudavam da sua maneira, falavam uma coisa, mas não pregavam o que realmente estava escrito. Como a palavra de Deus disse em primeiro lugar, que nós não devemos adorar imagens, que nós não devemos se encurvar diante dos ídolos. Então, eles já ensinaram o povo deles errado. Aí se curvar diante de imagens, colocando o nome em vários tipos de imagens, dizendo santo A, santo B, santo C, sendo que o único Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Satanás, ele tem grande fúria contra o povo de Deus, a igreja de Deus. Jesus, quando ele saiu para pregar o evangelho, ele pregou para toda a criatura humana, que é os homens, a humanidade. Que a palavra diz que nós temos um coração, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas os outros aí fora pregam imagens, pregam ídolos, feito por mão de homens, feito de barro, de cimento, feito de madeira. E a palavra de Deus nos diz que no primeiro dia, a palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus viu que aquela escuridão era grande sobre a terra. E o Senhor foi ali, através do seu Espírito Santo, que se movia sobre aquele lugar, era um abismo, uma escuridão. Ele fez debaixo do abismo, ele tinha as águas, e Deus ali foi fazendo, criando, através do seu Espírito, ele falava, façamos, era quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele criou as águas, criou a luz, criou a luz para separar a noite, que é através das estrelas, o sol para iluminar o dia, e a noite em qual nós dormimos, e tem as estrelas, louvado seja Deus, chamou as trevas noite. E foi a tarde, a manhã daquele primeiro dia. E Deus fez ali também
haver uma expansão de águas, e houve separação entre as águas. E Deus fez separação entre as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi e chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã do segundo dia. E Deus disse também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Ele foi fazendo detalhadamente, através daquela expansão, ele separou o céu. E ali tinha água e céu. E ele falou: através dessa expansão de água na terra, vou fazer uma parte seca que se chamará terra. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E ele fez ali aquela expansão que ficou as águas num lugar e a terra seca em outro. E chamou Deus a porção seca terra, e as águas chamou mares. E viu Deus que tudo que ele estava fazendo era bom, ele estava a fazer. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, e cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Deus fez cada espécie, ele já deu nome a todas ali no seu coração. Espécie para que o homem futuro que ele ia criar tivessem como se alimentar. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares, expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E assim sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as almas sobre as aves sobre a face do céu. Você vê que todos os animais ele tem alma. Ele produziu o Senhor no mar todos os animais com alma viventes. Todo ser que tem vida, ele tem uma alma. Mas somente o homem que tem raciocínio, que sabe o que é certo, o que é errado, que se mantém diante de Deus como a imagem e semelhança dele, e é aquele que o Senhor fala, que deu os seus testemunhos, para que não peques contra Deus, não cometer iniquidades, não pecar, não fazer imagens, não adorar outros deuses, não criar para si deuses, né? Porque Deus deu o poder do homem viver na terra, mas se o adorar apenas ele, quando partir nesse corpo, será salvo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Deus dava ordem, e as coisas iriam se formando. Gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi, fez Deus as fera da terra, a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem. E viu Deus que tudo o que ele fez era bom. Aí disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, conforme Deus quis. Deus criou o homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus, como criou tudo, tudo que ele foi falando, ele foi mandando se multiplicar. Quando Deus chegou na vez do homem, ele também disse: multiplicai e enchei a terra. Mas tem um detalhe também: Deus os abençoou para ser conforme a sua imagem e semelhança. Louvado seja Deus! E deu para o homem o domínio sobre todas as outras coisas que ele havia feito. Então o homem foi a sua maior criação, porque ele deu alma vivente também, mas ele deu pensamento, ele deu um coração, ele deu poder para o homem, o domínio de dominar sobre tudo aquilo que Deus havia feito aqui na terra. Louvado seja Deus sobre as nossas vidas. Aí o Senhor fala: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva de semente, falando isso para o homem, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda erva verde será para mantimentos. E assim foi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Deus, além de dar para o homem todo o poder para dominar sobre os peixes, os animais, sobre tudo, ele revelou todas as aves, as árvores frutíferas que era para mantimento do homem, para alimento do homem, e as que era para os animais. Louvado seja Deus! E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Quando Deus terminou o homem de fazer, era o sexto dia. Por isso que lá na frente na Bíblia nós vamos alcançar um lugar que Deus fala que o número do homem é 6, mas o número de Deus é 7. Muitos não examinam a palavra, a Bíblia, as escrituras, não lê, então não entende. Mas por que o número do homem é 666? Por que o número de Deus é 7? Porque Deus fala que o 7 é número perfeição. Raramente nós ouvimos alguém pregar, né? Mas o 7 é perfeição. Aí faz campanha e luta ali, e luta lá, porque o número do homem é 6 e de Deus é 7, é perfeito. Mas por quê? Deus fez o homem no sexto dia. E o número de Deus é 7, porque Deus terminou as suas obras no sétimo dia. E assim foi, viu Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Glória a Jesus. Esse trecho aqui, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Já faz parte do capítulo 2 de Gênesis. Mas eu vou parar por aqui e quero dizer para você: podem muitos dizerem, podem muitos falar, podem muitos blasfemar, criar os seus deuses, adorar animais, adorar homens, adorar pessoas, criar um outro mito de religiosidade, falando que Deus verdadeiro não existe. Eu poderia até concordar com essas pessoas na minha frágil maneira de pensar. Eu até poderia
acreditar que Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, não existisse se houvesse algo acontecendo desde o dia que eu entendi de ser humano. Se ninguém houvesse morrido, e ninguém nunca haveria morrido, se não houvesse morte antes de eu crescer e entender de gente, e se não, até durante esses tempos todo da minha vida, eu ouvisse alguma história, nunca houve uma morte no mundo desde que foi fundado, e nunca haverá. Todos os seres humanos é eterno. Nós vamos chegar lá, ainda na parte da Bíblia, da palavra da Bíblia, que diz sobre as árvores que Deus revelou para Adão e Eva, que poderia comer, e a única que não poderia comer, que estavam no jardim também, aquela que era do bem e do mal, e a que era, da vida eterna. Se desde que Adão e Eva pecou lá no jardim, não tivesse acontecido nada com eles, se eles estivessem vivos até hoje aqui, e nenhum ser vivo havia morrido, eu poderia falar, não, realmente vocês estão certos. Esse Deus que criou tudo aí, criou, mas não existe salvação. Porque ninguém morreu, Adão e Eva aqui no nosso meio. Pecaram e está aqui em nosso meio. Todos os que foram nascidos naquela época estão aqui. Mas como não existem pessoas daquela época, desde Adão e Eva, todos estão esperando o julgamento final. Todos estão mortos, viraram pó, viraram cinza. Os nossos descendentes, nossos ancestrais também estão mortos. Nós logo morreremos. Os nossos morrerão, a não ser aqueles que vão estar no arrebatamento. Aí vai ser arrebatado. Então, pode ter certeza que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele existe e Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. E nós morremos, mas Ele permanece para sempre. Nós vamos partir desse mundo. Se nós não tivermos, no dia do arrebatamento, o chamado, nós não sabemos, e Jesus nos chamar primeiro, todos nós partiremos. Então, como todo ser humano morre, Deus mantém a sua palavra viva. Ele existe, Ele é o Criador dos céus e da terra. E eu quero deixar para você, durante alguns dias, esses vídeos do Velho Testamento. Só vou pular para o Novo Testamento quando eu concluir o Velho Testamento. Creia na criação de Deus. Creia que Deus é o teu Criador. Creia que Ele disse, façamos. Quando Ele disse façamos, Ele já falou, era o Pai, Ele falou com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa entrar na sua casa e te visitar. Que você possa ter uma oportunidade de salvação. Que você não duvide de Deus. Tira o coração duro, o coração de pedra. Para de blasfemar. Deixa de duvidar. Esqueça o que te ensinaram lá fora. Mas eu fui criado numa religião assim, desde pequeno. Para um pouco. Deus hoje está a te visitar, o Criador dos céus e da terra. Como Ele visitava Adão lá no jardim, visitava Eva, Ele está a visitar a sua casa. Ele quer te salvar. Receba a salvação e a visita do Espírito Santo de Deus. Ele está em nosso meio. Amém, Jesus.